A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estamos dando início ao resumo da última lição desse primeiro trimestre, a lição de número 13, que tem por título Como Vencer a Desesperança. Ela será ministrada em classe no próximo domingo, dia 31 de março de 2019. A palavra esperança tem sua origem no latim. Ela é derivada de spes, que tem o significado de confiança em algo positivo. Esta palavra latina também deu origem ao verbo sperare, que veio dar origem ao nosso esperar. Em latim, significava ter esperança. Logo, desesperança significa não esperar nada de positivo. Texto áureo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmos 42, 11. Esse texto nos mostra, primeiro, o salmista faz uma reflexão. Segundo, constata que não está bem emocionalmente, encontra-se abatido e sem esperança nessa vida. Terceiro, mas deixa de olhar para a situação em que se encontrava e volta o seu olhar para Deus. E, quarto, muito provavelmente, lembrou-se das suas maravilhosas experiências com Ele e que nele poderia ter esperança. A verdade aplicada diz que a esperança em Deus, como âncora da alma, é fundamental no enfrentamento do desespero. Eclesiastes 9:4 diz: Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Tito 2,13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O hino 300 da nossa harpa cristã diz: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Objetivos da lição: ensinar o que é a desesperança, revelar tudo acerca de um hospedeiro perigoso e mostrar como tratar a desesperança. Os textos de referência encontram-se em Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. 5:1 diz: por meio da justificação pela fé na obra perfeita de redenção que foi feita em seu favor por Jesus, o ser humano estabelece um tratado de paz na sua guerra contra Deus. 5:2. Com isso, temos pela fé acesso à graça de Deus, firmes, ancorados na sua glória, que é a razão da nossa esperança. 5:3-4 diz: e por causa dessa glória infinitamente maior, podemos gloriar nas tribulações, pois elas nos tornam pacientes, experientes e mais esperançosos nele, o Todo-Poderoso. 5:5 diz: dessa forma, qualquer que seja a situação, nunca ficaremos confusos, pois, através do Espírito Santo, temos o amor de Deus em nosso coração, e o amor lança fora todo medo, conforme 1 João, capítulo 4, versículo 18. Introdução. A desesperança é uma enfermidade que ainda não foi diagnosticada como transtorno, mas pode estar associada a outros já diagnosticados. Ela tem afetado a muitos que se consideram infelizes, incapazes e derrotados. Victor Hugo escreveu: a esperança seria a maior das forças humanas se não existisse o desespero. Ponto 1. Desesperança, uma enfermidade real. Nesta lição, abordaremos como tema a desesperança,
por se tratar de um sentimento forte, que pode abalar as emoções e se apresentar como uma enfermidade da alma. Aristóteles disse: a esperança é o sonho do homem acordado. 1.1 O vazio gerado pela desesperança. Enquanto não alcançarmos os nossos objetivos, é natural nos abatermos, mas não devemos permitir que esse sentimento tome conta da nossa vida. Lembremos-nos das palavras do Senhor Jesus em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1.2 Sentimentos paralisantes. Quando permitimos que a desesperança se instale em nossa mente, a primeira consequência é ficarmos prostrados, desorientados, sem saber como agir e pensamos que a única saída é abandonar tudo e fugir, mesmo sem saber para onde. E, em uma situação extrema, desistir da própria vida, passando a ter pensamentos suicidas. Vejamos 5 exemplos bíblicos de pessoas que estavam desesperançosas, mas que renovaram as suas esperanças buscando a Deus. Primeiro, Ana, em 1 Samuel 1:11. Segundo, o profeta Abacuque, em Abacuque 3, de 17 a 19. Terceiro, uma mulher cananeia, cuja filha estava endemoniada, Mateus 15, 22. Quarto, o cego Bartimeu, Marcos 10, versículos 46 a 52. E, quinto, a mulher do fluxo de sangue, Lucas, capítulo 8, versículos de 46 a 48. 1.3 Igreja, um ambiente acolhedor. Nós, como igreja, devemos trazer esperança para as pessoas, como, por exemplo, primeiro, mostrando o caminho da salvação eterna na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, conforme Marcos 16, 15 e 16. Segundo, tendo comunhão uns com os outros, 1 João 1,7. Terceiro, praticando o bem, principalmente com os nossos irmãos, Gálatas 6,10. Quarto, orando uns pelos outros, Tiago 5,16. E, quinto, falando que em Jesus, nossa real esperança, temos vida aqui e agora, João 10:10. Item 2, um hospedeiro perigoso. O grande perigo em relação à desesperança é a possibilidade de a mesma encontrar espaço para se instalar. O indivíduo, quando perceber a sua presença, deve buscar ajuda de imediato para ter condições de enfrentá-la o mais rápido possível. A desesperança é um hospedeiro implacável e deve ser tratado com rigor para que não se instale. O poeta brasileiro Augusto dos Anjos, nascido em 1884, escreveu: a esperança não murcha, ela não cansa. Também, como ela, não sucumbe à crença. Vão-se sonhos nas asas da descrença. Voltam sonhos nas asas da esperança. 2.1 Evitando ser hospitaleiro. Segundo o nosso comentarista, não podemos evitar de sermos tentados, mas não podemos deixar de lutar contra ela. Nesse caso, é importante nos lembrarmos de orar como o Senhor nos ensinou em Mateus 6,13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 2.2 Quando o medo se torna perigoso. O sentimento de medo é natural e importante para a nossa própria preservação. No entanto,
ele se torna prejudicial quando se apresenta de forma exagerada, de tal forma a nos impedir de se viver equilibradamente. Nesse caso, é até recomendável que se busque, além da palavra de Deus, Salmos 91, 5, 6, também a ajuda de um terapeuta, um profissional que pode estar nos ajudando também a enfrentar essa enfermidade, pois ela pode se tornar a síndrome do pânico. 2.3 Aprendendo a identificar as bênçãos. A desesperança nos impede de enxergar o lado positivo da vida e quanto fomos, somos e seremos abençoados por Deus. Salmo 103, 2 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Lamentações 3:21 diz: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. 1 Coríntios 2:9 diz: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ponto 3. Identificando e tratando a desesperança. A desesperança produz alguns sintomas que são altamente prejudiciais: solidão, raiva, cansaço físico e esgotamento psicológico. Esta enfermidade atinge diretamente as perspectivas de futuro do indivíduo. Ela é vista como um declínio da saúde mental, cognitiva, emocional e física. 3.1 Sentimento ou doença. Episódios de desesperança podem ocorrer com qualquer pessoa, pois quem nunca teve alguma frustração? No entanto, a persistência desse sentimento, apesar de ainda não ser tratado como um transtorno mental específico, pode ser um sintoma do transtorno pós-traumático, do transtorno bipolar, da depressão, da angústia e até mesmo da dependência de álcool e ou drogas. Portanto, não é prudente se acomodar com tal situação, e sim prontamente buscar o devido auxílio espiritual e terapêutico. 3.2 Colocando-se nas mãos de Deus. O melhor e maior recurso para se combater a desesperança, bem como qualquer outro sentimento negativo que possamos ter, é nos colocar nas mãos de Deus. Como diz o coro do hino 139 da nossa harpa cristã: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. 3.3 O louvor que restaura. O louvor e a adoração a Deus alegra todo o nosso ser, restaurando a nossa esperança de um futuro melhor e nos dando assim, cada dia e cada vez mais, uma razão para viver, rompendo todas as cadeias que nos prendem física e emocionalmente, conforme Atos 16, 25, 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. 1 Coríntios 13:13 diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Conclusão: em Deus se alcança socorro para sair da angústia produzida pela desesperança. Ela pode ser uma inimiga poderosa, mas em Deus o homem pode fazer proezas e vencer, pois o Senhor dá força ao aflito para derrotar
tudo aquilo que possa tentar destruir a esperança de uma vida melhor. Salmo 108, versos 12 e 13. Irmãos e irmãs, nós queremos agradecer a todos vocês, a todos os amigos que têm acessado os nossos vídeos, têm feito seus comentários, têm se inscrito no nosso canal, têm deixado ali o seu joinha. Irmãos, é isso que nos incentiva a continuar com esse nosso projeto. No próximo trimestre, esperamos contar com todos vocês. A minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.